síndrome de Peter Pan se manifesta no desejos de indivíduos que não querem crescer, ou seja, querem continuar se comportando como crianças por medo de compromisso. Essa síndrome parece atingir principalmente os homens e, geralmente, este transtorno se manifesta entre 20 e 25 anos. Quando atinge mulheres, é chamado de síndrome de sininho. Ser adulto, obviamente, pode ter uma dimensão de desprazer. O trabalho, as responsabilidades em relação às outras pessoas e a si mesmo, é desafiador. Na síndrome de Peter Pan, o sujeito pode estar focado neste lado de desprazer da idade adulta e, como contraponto, encontra refúgio na infância, a qual se prende inconscientemente. Consequentemente, a persistência em um comportamento infantil de modo geral e nos relacionamentos que essas pessoas mantêm pode levá-las à depressão. Não querer crescer é também não querer se arriscar, não querer aprender. Por isso, acompanhe agora o nosso papo e saiba mais sobre esse assunto importante. O assunto é interessante, eu tenho certeza que você, ou como mãe, como pai, como avô, como avó, e você mesmo vai encontrar algumas características aí. Eu estou recebendo aqui na Rede Vida de Televisão psicoterapeuta Adriana Weitzel. Seja bem-vinda, muito obrigado, viu? Eu que agradeço estar aqui, ótima tarde para todos. Feliz de você estar aqui para ajudar a gente a entender, compreender Porque eu mesmo já fiquei com um monte de pergunta ali, ó, Ai, que bom, adoro perguntas. Síndrome de Peter Pan e não sabia que tinha síndrome, a mulher é síndrome de sininho. Sim, sim. Haja Capitão Gancho para acabar com isso. Não é a terra do nunca. É verdade. Muito bem, vamos, eu tô doido para falar desse assunto aqui. Vamos. Olha, eu vou chamar você de doutora? Ou você chama doutora? Você chama doutora? Não, Adriana. Não, então, Adriana. Adriana, esse negócio da síndrome de Peter Pan e de sininho, existe mesmo? Ou é só a impressão da gente que às vezes existe? Existe porque é uma dificuldade que a pessoa tem de amadurecer emocionalmente. Ela até desenvolve a parte intelectual, mas essa parte emocional a pessoa tem mais dificuldade de desenvolver. É como se fosse uma recusa inconsciente de crescer, de assumir responsabilidade. O problema é assumir a responsabilidade. Um deles, né? Uma das características é esse medo exagerado, quase uma fobia de assumir compromissos. E os compromissos seriam assim, tipo assim, o compromisso com a família, compromisso com conta, compromisso boletos, com né? Boletos, compromisso de repente de relacionamentos. De relacionamento, interessante. Sim. Aqui, às vezes, por exemplo, o caso mais clássico dessa síndrome de Peter Pan é o Michael Jackson. Michael Jackson, sempre que se fala disso, fala de que até tinha a fazenda dele, o rancho chamava Terra do Neverland. Terra do Nunca, né? Isso. Então ele mesmo assumia isso, então, Sim. que era um Peter Pan. Sim, né? Essa dificuldade dele de amadurecer. Porque a vida do adulto, né, ela tem algumas responsabilidades. Isso. E a gente precisa, às vezes, se posicionar, tem os compromissos, tem o trabalho, tem algumas questões que, às vezes, a pessoa não quer e tem dificuldade de lidar. Que ela, na verdade, quando existe essa síndrome, né, que a síndrome é esse conjunto de questões psíquicas, o que acontece? Essa pessoa, ela simplesmente, ela idealizou a infância ou algum momento dessa infância como um ambiente seguro, como, nossa, lá é que era bom. Já viu aquela coisa? Mas esse mecanismo é inconsciente? É um mecanismo inconsciente de defesa do nosso ego. Que o ego, ele serve para quê, né? Digamos assim, ele quer proteger a gente. Então, existe a nossa parte consciente, que é isso que a gente trabalha bastante, né, na hipnose clínica e na PNL, na programação neurolinguística, que tem a parte consciente, que é essa parte racional, que a gente está aqui conversando, que a gente sabe tudo, mas 80%, mais ou menos, ou mais, das nossas questões estão no inconsciente, que é onde estão os traumas, aonde a pessoa, às vezes, ela sabe, ela quer fazer, mas ela trava. Então, muito disso, das síndromes, das causas, podem ser as questões de um trauma da infância, excesso de proteção dos pais. Isso eu ia falar, pais super protetores, porque geralmente quando a gente lê sobre... É um terror, né? Pode gerar um Peter Pan? Sim, por quê? Porque se os pais, e às vezes a mãe é muito julgada nisso, gente, e aí não é justo, porque o pai também faz isso. O pai também super protege. E aí o que acontece?
a criança ela precisa passar por determinadas fases e lidar com situações difíceis. De crises até. De crises, de questões. Brigou com um amiguinho na escola, coisas normais. Só que às vezes o pai ou a mãe, não, tadinho do meu filho, não vai passar, deixa que eu faço, deixa que eu resolvo, não, tadinho. Vai lá brigar na escola com o que brigou com ele. Vai lá brigar. A palavra tadinho, gente, é terrível. Tadinho, verdade. Tadinho por quê? Tem família, tá bem, mas tadinho do meu filho, eu vou fazer tudo por ele. E aí você vai criando, né, um comportamento, porque a síndrome de Peter Pan, ela é comportamental. Sei. Então, a criança vai gerando esse comportamento, né, de que ele não precisa assumir responsabilidade, ele não precisa resolver problemas. Sempre o outro resolve por ele. Sim. Quantos adultos hoje em dia não querem resolver problemas? Então, e sempre vai deixando para o outro resolver, outro resolver. Eu não sei mexer com ele, eu fico em pânico. Aí a gente vai observando a questão da procrastinação também. Tem um pouco disso, né? Procrastinação, atenção, deixar para o outro dia. Deixar para o outro dia. Olha aí, isso é importante você falar. Você vai deixando para o outro dia, vai deixando para o outro dia. Sim, porque a questão de virarmos adultos, né? É isso, assumir responsabilidade. É você saber que se você não lavar a louça que está lá na tua pia... vai dar dengue, rato, tudo, né? É verdade. Não tem uma outra mão abençoada para ir lá lavar. Quando você é adulto, você mora sozinho, você tem responsabilidade, você precisa fazer. Agora, Adriano, a gente vive numa sociedade que preza demais a juventude. Sim. E as pessoas querem ficarem novas e faz botox, faz não sei o quê, demonização facial, aquelas coisas todas. Tudo isso. Isso também, de repente, essa busca também não é por causa de uma cobrança da sociedade que não quer você ver, porque se você for velho, você não vale nada. Com certeza. Existe, né, essa questão da supervalorização da juventude. Como se ninguém fosse ficar velho. Isso né? mesmo. Ninguém quer falar sobre velho, ninguém quer falar sobre isso. E aí as pessoas, elas têm essa dificuldade de envelhecer, de olhar o envelhecimento como um processo natural, saudável, como algo bom. Não posso. Nasceu um cabelo branco aqui, meu Deus, agora eu sou feia. Isso. E a gente vai vendo isso, como existe alguns estigmatismos da própria sociedade. A mulher com cabelo branco, se eu deixar meu cabelo branco, olha lá, relaxada. Agora, se for você, vai falar, olha que padre bonito, né? Charmoso, com cabelo branco. É charme. É charme. Então, também tem essas nuances aí. Da questão do gênero, né? Sim. Também. A mulher tem um significado, para o homem tem outro. Sim. Né? Agora, eu vou perguntar uma coisa para você, esse negócio é interessante. A gente está com uma sociedade, eu não sei qual geração que está hoje mais, mas a geração que não assume compromisso. Dificuldade de assumir compromisso. E não quer casar, não quer sair de casa. Né? Vamos falar sobre isso. Peraí, a gente vai ver agora, mas eu quero perguntar aquele negócio. A gente vai ver agora uma cena de um clássico, né, do filme Peter Pan, de 2003. Veja lá. O que você sente? Felicidade? Tristeza? Ciúme? Sininho. Raiva? Gancho. Amor? Amor. Eu nunca ouvi falar. Eu acho que ouviu, Peter. E ouso dizer que até já sentiu. Por alguma coisa ou... por alguém. Nunca. Só o som da palavra me ofende. Peter. Por que você estragou tudo? Foi divertido, não foi? Eu ensinei você a lutar e a voar. O que existe além disso? Tanta coisa a mais. O quê? O que mais existe, Wendy? Eu não sei. Deve ficar mais claro à medida que você cresce. Mas eu não vou crescer, não vai me obrigar. Será banida como a Sininho. Eu não serei banida. Então vá pra casa. Vá pra casa e cresça. E leve seus sentimentos com você. Peter! Peter, volte aqui! Peter!
É, isso mesmo. Aliás, é o que o conselho dele é bom, vá para casa e cresça, né? Eu vou ficar aqui nessa... O outro cresça, mas ele não. Não. Ele não. Então, olha que interessante, é o clássico, a gente sabe que esse é um arquétipo, né? O Peter Pan, né? Mais ou menos, ele mostra o que a gente é, às vezes, todos nós. Eu até brinquei com você, antes da gente começar o programa, eu falei, ela falou assim, quem não tem, né, um pouquinho da síndrome de Peter Pan, né? De não querer, de repente, crescer, né? Todos nós temos um pouquinho dessa coisa de não querer assumir essas responsabilidades. Só que quem tem essa síndrome né? é diferente, porque são questões que atrapalham a vida dessa pessoa. Eu tinha perguntado para você. Isso. Porque a gente vê, é muito claro a gente ver hoje pessoas que vivem assim, por exemplo, não querem assumir, de repente, uma vida, não sai. Houve um tempo que as pessoas queriam logo sair de casa para ter o seu apartamento, morar sozinha, aquela coisa toda. Hoje o pessoal está ficando em casa, não abandona o ninho. Mas você sabe que o Brasil é um dos países onde os filhos saem mais tarde de casa? Então, olha que absurdo, não é um absurdo isso? É cultural, né? Cultural, Acaba sendo cultural. Algumas questões, por exemplo, nos Estados Unidos, existe a cultura de vai fazer faculdade em outro estado. Vai para... Então, eles já mais cedo já começam esse processo de independência, né? A verdade, a gente precisa ter essa individuação dos pais, que é algo psíquico primeiro que acontece. Saber que tem que distanciar, né? Tem que distanciar. Às vezes, tem até um vídeo no YouTube que é muito interessante falando sobre o cordão umbilical. Sei. Que existem muitos adultos que ainda não conseguiram cortar esse cordão. E é assim, olha como é que é curioso e às vezes é sutil. A pessoa, ela trabalha, a pessoa já está casada, porém, ela ainda depende financeiramente, emocionalmente dos pais. Os pais ainda se metem na vida dela. Se metem na vida, é verdade. Se mete na criação. Olha então, a gente vai vendo que vai sendo elaborado, com o passar do tempo, uma dependência emocional da família. Porque se eu não quero crescer, se eu não vou assumir responsabilidades, alguém vai ter que assumir por mim. Então, vai ficando a família assumindo pra gente. Vai assumindo. Então, existe meio que uma retroalimentação, né, entre os pais e o filho. Porque um não vai, o outro também mantém aquela roda e fica ali. E aí entra a questão cultural que os pais acham bom, que bom que fique. Que bom que fique, vai ficando, meu filho. Por quê? A própria dependência emocional do pai ou da mãe, né? Isso. Que não quer perder o filho. Isso. Porque existe uma certa dificuldade. E a gente vai observando a dificuldade dos pais de tratarem os filhos como adulto. De não verem que o filho cresceu, então sempre continua falando, meu menininho, meu bebê. Isso é terrível para o adolescente, para o adulto, esse tipo de coisa. Mas a gente percebe que é uma questão dos pais, que vai falando essas coisas, reforçando comportamentos, né, ideias na mente dessa criança que se torna adolescente, que se torna um adulto, que mantém aquele mesmo comportamento. E aí a gente está vendo, as pessoas não querem assumir uma casa, não querem assumir uma... Mas para quê? Se eu posso ficar com você me sustentando, eu vou ter esse trabalho todo? Muito bom. Porque afinal dá trabalho crescer. Dá trabalho. Dá trabalho ser adulto. É caro, dá trabalho e olha, é difícil mesmo. Tem uma pergunta para você, Adriana. O cantor Michael Jackson é um caso de síndrome de Peter Pan devido ao seu comportamento sempre rodeado de brinquedos e crianças? Esse é um caso clássico, né? Sim, mas não só porque ele era rodeado de brinquedos e crianças. Se você vê toda a questão comportamental dele, a dificuldade dele de assumir compromissos, ele chegou um tempo na carreira que ele já nem trabalhava mais, ele já não precisava, né? Então ele já ficava naquele lugar. Por quê? Quando a síndrome ela é muito avançada, a pessoa ela tende a se isolar nesse mundo próprio dela para não ter contato com a outra realidade, porque ela não quer essa realidade. Então, ela, em casos mais avançados, ela se isola e fica no mundo dele, que foi o que o Michael fez. No caso dele, do Michael Jackson, ele teve uma infância muito problemática, né? Porque ele não foi criança na infância. Sim. Ele não foi criança, ele cantava e apanhava do pai. Sim, né, muito o tempo difícil. todo. Então, e ele depois, a ideia que a gente tem, eu estou falando não como você que é cientista nisso,
Mas como ele não viveu a infância, ele vivia agora. Sim. Você tem mais ou menos isso? É como se fosse isso. É uma coisa retardada, né? Retardou, porque a gente precisa viver as fases da vida. Fases da vida, E se a gente não vive aquela fase naquela época, provavelmente a gente vai projetar aquilo depois no futuro, porque a gente vai ter que, de certa forma, compensar. Lembrando que não são todos os casos, nada é igual, a gente não pode falar fulano é isso, é sempre assim, não. Porque vai variando a síndrome de caso para caso, de se é muito avançado, como o caso do Michael Jackson, ou não. Então, a gente vai tendo questões que é preciso olhar, né? Duas coisas me chamaram a atenção do que você falou. Eu quero que você fale, eu vou falar... Claro. Você falou que decorrem justamente da síndrome de Peter Pan, a questão da procrastinação. Eu percebo muito nos jovens hoje essa história de vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. Segundo, a questão da depressão, porque eu vejo um número muito grande de jovens com depressão. Aumentou muito. Ansiedade, então. Ansiedade. Você sabe que o Brasil é o país, né, número 1 do mundo de pessoas com ansiedade. Então, a ansiedade, quase todo mundo, eu vejo jovens, pessoas muito jovens mesmo, às vezes com 20 e poucos anos, 22 anos, 23, tomando antidepressivo, tomando ansiolíticos, assim, muito mesmo. E isso me deixa... e eu queria saber da relação justamente com essa coisa da síndrome de Peter Pan, que isso me chamou atenção. Tem um depoimento. Tem um depoimento? Ah, vamos ver agora um depoimento de quem convive com a síndrome de Peter Pan. Você quer café? Eu vou te dar café. O medo de crescer, é o medo de criar responsabilidades. Eu nunca fui uma criança que eu quis crescer. Eu sempre gostei e eu aproveitei muito a minha infância, brinquei, ralei o joelho, caí no chão, que eu tenho até uma cicatriz, eu sou meio Harry Potter. Então eu fiz muitas coisas legais, andei, bati figurinha com os meninos. Então eu não me arrependo de nada que eu fiz na minha vida, nem na minha infância, enfim. Mas desde sempre eu tenho esse medo de crescer, de envelhecer e de viver num mundo chato. Bom, que fique claro aqui que eu não tô criticando ninguém que gosta de ser adulto, que quer ser adulto, que gosta dessas coisas, enfim. Peraí, essa menina assume que ela não quer crescer? Mas tem gente até que assume que não... Não, bom é que ela já tá consciente disso, né? Então. Não é alguma coisa que ela tá mascarando, assim. Mas você percebeu na fala dela uma coisa interessante? Uma supervalorização da infância. De uma parte da infância, porque a parte onde ela provavelmente sofreu bullying, onde ela teve questões, ela não fala, ela não lembra. Ela lembra da parte boa, que era divertida, onde ela brincava com os colegas, onde ela brincava com os amigos, onde ela se ralava. É interessante. E mais interessante ainda é a foto do Michael Jackson lá atrás como uma representação... Deus, agora que eu tô vendo, tem o Michael Jackson mesmo lá atrás. Como uma representação disso que ela está falando, dessa ideia, né? Então, olha que curioso, ela vê a fase adulta como algo que é ruim, como um problema, como algo difícil, como uma questão que, tipo assim, olha, não é que eu ache ruim, para quem quiser tudo bem, mas eu não quero isso. Porque ela tem medo de envelhecer, uma outra fala interessante dela. Vocês adultos. Vocês. É verdade. Ela não se inclui, ela fala na terceira pessoa. Mais ou menos quantos anos ela deve ter? Não deve ter, deve ser uns 20 e poucos, que é onde começa nessa síndrome, geralmente vocês nos adultos. homens, a partir dos 20 anos, vocês 25. adultos. Agora, é interessante, assim, é triste. Curioso, né? Porque você, é até cômodo, né? Porque você fala assim, ó, eu não vou envelhecer, eu quero ficar mas quem vai pagar a conta, quem vai pagar alguém vai ter que pagar esse vai pagar o meu celular, vai pagar o meu, a internet, vai pagar não sei o quê. Olha, gente, o defunto, quando acha quem carrega, ele balança mesmo, ela balança, porque olha, eu vou te falar uma coisa, né? Com certeza. Será que a gente pode amadurecer e ser feliz ao mesmo tempo? Acompanhe esse VT, vamos ver. Às vezes você está mais feliz 2, 3 anos, às vezes fica um ano triste, assim por diante. E esse ciclo faz parte, a gente tem que aceitar isso. As pessoas querem tentar fugir do sofrimento, mas será que não é melhor encarar o sofrimento de uma maneira mais madura? Esse é o ponto da questão. Porque
porque vai sofrer. Se vai sofrer de qualquer forma, não é mais fácil que retire alguma coisa de bom? Se vai sofrer de qualquer forma, não é melhor que amadureça um pouco? Porque a gente não tem como fugir do sofrimento. As coisas não acontecem com a gente, as coisas acontecem para a gente evoluir, para a gente aprender e assim por diante. E tem que aceitar isso. Então o que eu digo como não dá para amadurecer e ser feliz, é que quando a gente está amadurecendo, a gente está sofrendo, a gente está trocando metaforicamente de pele, a gente está descobrindo que, caramba, tô aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa está acontecendo, o que eu posso tirar disso, sabe? Só que tem gente que sofre e não amadurece, tem gente que sofre e amadurece. Quem sofre e não amadurece, a chance de sofrer de novo pelo mesmo motivo é maior. Não que a outra pessoa que amadureceu não vai sofrer, mas vai sofrer por outros motivos, porque se deu certo, passou, estudou, é tipo estudar para uma prova, assim. Você sabe que eu gosto de metáforas meio aleatórias e eu tô jogando essa no ar. Se você vai fazer uma prova que é muito difícil, você vai lá, estuda, é difícil, te faz sofrer, mas você pegou o assunto, a chance de quando cair esse assunto de novo, você já entendeu o que aconteceu, você aprendeu. Se você ficar falando, essa prova é difícil, ai, não quero fazer, ai, meu Deus, não tem como eu pegar uma cola, ai, não tô afim, e ficar jogando pra lá, quando vier esse assunto de novo, você vai falar, ai, meu Deus, que saco de novo, não quero. Você vai ficar remediando e você vai continuar sofrendo por uma coisa. Mas fácil, vamos pegar e vamos aprender. É verdade, interessante. É interessante o que ele disse. Desculpa cortar o senhor. O café tava bom? Tá ótimo, muito obrigada. Tô me sentindo em casa tomando café. Isso mesmo, né? Olha que interessante o que ele disse, né? Sobre a questão de amadurecer, que não tem a ver com a idade. Né? Tem pessoas com 20 que às vezes têm um certo nível de maturidade maior do que pessoas com 40, mas tem a ver com a vivência, né? Uma vivência de experiência de vida de alguém que tem 40 é diferente também de alguém que tem 20. Então, a gente precisa deixar isso bem claro. Só que a questão da maturidade, ela tem muito a ver com essa questão do Peter Pan, no sentido de a pessoa que é adulta, ela vai ter que lidar com o sofrimento. Não, é inevitável. A dor, a decepção, a tristeza, as perdas. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Isso é ser adulto. Isso é amadurecer. Quando eu me coloco nesse lugar de criança, eu quero evitar lidar com a dor. Eu não quero lidar com a dor. Então, eu não quero lidar com tudo aquilo que é um problema. Que é isso que a gente tem vivido nessa sociedade hoje em dia. Essa idealização de que tem que ser feliz o tempo todo, de que tem que estar bem o tempo todo, que tem que estar sempre, pense positivo o tempo todo. Gente, não vai dar, cara. Sinto muito. Tem hora que vai pensar negativo. E é por isso que o trabalho de terapia ele é importante para ensinar você a olhar a sua vida por outras perspectivas, para te ensinar a se conhecer, a entender como funciona a tua cabeça e você lidar com os teus processos, com os teus BOs na sua cabeça. Porque tem vários aqui, né? A gente tem várias vozes aqui na cabeça, padre. Verdade. Entendeu? Tem a voz boa, tem a voz que não é tão boa. Então, a gente precisa aprender a gerenciar essas questões dos nossos sentimentos aqui. Gente, é tão bom conversar. Eu tenho que dar os... Olha aqui, eu tenho que dar aqui, ó. No Instagram, siga por favor, @adriana.weitzel. Olha aí como que escreve Weitzel, W-E-I-T-Z-E-L. Então, curta no Facebook Dri Weitzel. É muito importante você conhecer para reconhecer isso em casa e para também buscar tratamento. Tem tratamento. Sim, tudo tem tratamento. É muito importante a pessoa querer ajuda. Muito obrigado. Desculpa encerrar desse jeito. A gente termina o programa agora. Agora, fica com o clipe. Que clipe é esse? Do Renato Russo. Aí, olha aí. Vamos lá. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. Deixa eu